Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, no estilo velho do canal, gravando aqui sem cenário, porque tem faxina rolando lá na sala, tô aqui no quarto gravando, então vai no velho estilo mais tronho, câmera torta, cortina aparecendo atrás, essa beleza. Mas o que aparece atrás de mim é irrelevante, porque hoje é dia de react. Geralmente a gente faz no sábado, eu sei, mas como é carnaval, e como hoje, quarta-feira, não tem jogo nem nada, aparentemente, pelo menos até o momento que eu tô gravando, não tem nenhuma notícia relevante, eu resolvi dar uma adiantada no react da entrevista do Edu Dracena ao Podpah, um dos podcasts, se não o mais famoso do país. A entrevista, na verdade, é bem decente, eu assisti praticamente inteira, pulando algumas partes, e ele não fala tanto do Santos assim, mas fala principalmente de duas coisas, da parte dele como dirigente, que é como começaremos o react, e também de 2011. E até para o vídeo não ser só depressivo da parte dele como dirigente, também terá reações minhas a ele comentando algumas coisas de 2011. É sempre legal relembrar aquela época. Então, vamos fazer esse react já na quarta e provavelmente eu deixe para o carnaval, no sábado, algo mais leve, mais divertido, tá certo? Antes da gente começar o react, lembro sempre que o OneFootball você baixa aqui no link da descrição. E vale a pena, porque na palma da sua mão tem os melhores momentos de vários campeonatos, incluindo diversos estaduais. Na hora, acabou em HD no seu celular. Eu não quero nada além disso para poder fazer minhas análises. O OneFootball sempre me ajuda nesse quesito. Então vale a pena, baixa aqui no link da descrição, que os estaduais estão bombando. Tem alguns em pay-per-view, como o Paranaense para vocês. E bem, vamos torcer para o Santos vencer o Santo André na próxima quinta e continuar no seu estadual no Campeonato Paulista e brigando, passando de fase por uma vaga na Copa do Brasil, que é urgente, não esqueça disso. Então baixa aqui o OneFootball e vamos para o react do Dracena no Podpah. Baleião, Opa. você acha que o Santos vai cair? Não, eu não Não. torço para que o Santos caia. O mínimo que eu espero. Eu vejo assim. Tá complicado. Tá complicado. Cara, o Santos é um time, como eu falei, a gente tira a instituição. O que complica o Santos ali é a administração. É da maneira como o clube é administrado. Porque ali tem o presidente e tem um grupo de gestão, que são 7 pessoas. E mais o presidente, para tomar todas as decisões do clube. Você entende? Então, por exemplo, se você quer contratar o Edu Dracena hoje, o 7 tem que dar o aval. Sim. Tá, vamos comentar isso aqui. O que o Dracena tá dizendo aí é que o CG, o sistema de CG não funciona. E eu não acho que ele esteja errado. O problema é que eu não acho que ele esteja certo. Porque o que ele está defendendo aí é que uma pessoa, no caso ele, por exemplo, quando era diretor, enfim, qualquer que fosse o cargo dele, decidisse tudo. Eu quero essa pessoa, o presidente aprova. O CG existe por um motivo. Para que mais cabeças supostamente pensantes vetem ou aprovem situações específicas. Então, por exemplo, quando o Dracena quis contratar o Auro, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre jogadores que ele aprovou, se não, o CG aprovou, que foi um erro grande. Mas se é só o Dracena e o presidente, no caso o Rueda, ele fala assim, o outro fala assim, acabou. Sabe quem fazia isso, ignorando o CG? O Pérez, né? Era centralizador e todo mundo reclamava. Tudo bem, o sistema do CG do Santos não é ideal, inclusive é bem falho. Inclusive aprovou o Vladimir, por exemplo, que a gente já fica com todos os pés atrás. Mas ele supostamente tenta impedir que uma pessoa só mande em tudo, que é o que o Dracena está defendendo aqui. Isso é um problema. E um ou dois fala que não. Não, a maioria. Ali vai na maioria. Mas, pô, Democracia? como que você vai, por exemplo, se você tem um diretor hoje de futebol lá, que hoje é o Falcão, que você contrata para aquilo, e é os outros que tem que dar opinião? Sim. Repito, isso se chama não dar todo o poder na mão de uma pessoa só. Ele está usando o Falcão como exemplo, mas ele está falando na época dele. Ele claramente aí queria ter o poder de decidir todos os nomes. E não dá para funcionar assim. Precisa ouvir mais gente. Senão, você banca o Goulart sozinho e olha só no que dá. Ruim. E também é a questão mais psicológica também, que eu vejo ali. Porque quando o Santos toma um gol, parece que acaba o mundo, cara. Pô, e não é. Isso aí eu vou concordar plenamente com ele. Eu não me sinto à vontade de falar da questão psicológica por não ser psicólogo, né? Não ter essa capacidade, e também por não estar no clube. Ele esteve, e claro que os jogadores até mudaram, mas de novo, o
O que o Dracena tá falando aí, eu sou obrigado a concordar. Um, porque ele estava lá, e dois, porque bizarramente, no react do Lisca, a única parte com que eu concordei é quando ele falou que ele entrou no vestiário depois de uma derrota e ninguém ligava pra nada. Então me parece que essa questão psicológica, quem já esteve dentro lá no clube, fala bastante sobre isso. É importante a gente notar esse ponto. Eu saio do Palmeiras, deixo uma final de Libertadores para ir para um clube onde que eu tenho uma gratidão muito grande, né? Perto da zona de rebaixamento. Cara, eu vou ser bem sincero para você. Se eu não chego ali, o Santos cairia. Eu já defendi essa tese. Menos pelo trabalho, mas mais pelo fator sacudir o vestiário. Esse ponto eu meio que concordo com ele. Já falei aqui no resenha, enfim, de que eu tenho a impressão de que demitir o Mazuco e colocar o Dracena pelo menos mostrou pro vestiário que tinha alguém que se importava. Que falta hoje, O inclusive. que você acabou fazendo ali? Porque que Boa pergunta. Geralmente o pessoal me pergunta por que eu não faço entrevistas, por que eu não crio um podcast do Ouvinte Santos. E minha resposta é que, geralmente, nesses podcasts, para eles funcionarem, os apresentadores não contestam os dados trazidos, ou as opiniões trazidas, ou as informações trazidas pelos entrevistados. Os entrevistadores não contestam o entrevistado. E eu fatalmente faria isso, e vou fazer daqui a pouquinho, né? Mas eu não sei se foi o Igão ou o Mítico que perguntou isso, mas é justo. Tá, mas o que você fez? É importante perguntar isso. O Dracena, eu não sei se ele vai responder o que ele fez de fato, mas é importante fazer isso. E se eu fico contestando, digamos, eu criei o podcast, eu vim de pod, e contesto o entrevistado, e contesto outro entrevistado, ninguém vai mais querer vir. Por quê? Porque os caras querem ir na molezinha, né? Querem falar qualquer coisa. Então não funcionaria. Mas é jornalismo. Aí é entretenimento, então é diferente, tá? É diferente, é só uma proposta diferente. que acontece? Eu vi a autoestima dos caras, meu, lá embaixo, cara. Verdade. Então os caras viram em mim, quando eu chego lá, falaram, pô, o cara saiu do Palmeiras, Tava tudo ganhando bom lá. tudo, pô, final de Libertadores e vem aqui com a gente. Eu falei assim, cara, eu vim aqui porque eu acredito em vocês. Eu acredito que a gente pode tirar vocês da situação. E sabe, e dando moral pros caras, vamos. E aí foi. Tanto é que no primeiro jogo, quando eu... Não foi muito longe, né? Mas foi, pelo menos escapou do rebaixamento. Não posso reclamar. Então lá, pô, a gente ganha o jogo dentro de casa. Aí foi. Calma. Qual foi o primeiro jogo dentro de casa? Fluminense. Aí fomos jogar contra o Atlético Paranaense. Eu falei pros caras no vestiário, eu nunca perdi aqui. Fact-checking. Ele já perdeu sim. Vamos ao fact-checking. 31 de julho de 2011. Atlético Paranaense 3, Santos 2, Campeonato Brasileiro. O Santos jogou com Rafael Pará, Dracena, Durval e Léo, Arouca, Ibson, meu Deus, Elano e Ganso, Neymar e Borges. Pô, tirando o Ibson, era um bom time. Técnico Muricy, alguns dias depois, para ser mais específico, 1 mês e 9 dias depois do título da Libertadores, o Santos perdeu para o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Então, Dracena, você já perdeu sim. Lá. Jogando. Então não vai ser hoje que eu vou perder. Eu jogando. Ele não perdeu. Foi aquele 1x0 gol do Madison, cruzamento do Marcos Guilherme. Olha que dupla. Pô, foi aquele jogo que a bola dos caras não queria entrar, irmão. Fizemos 1x0. Pô, João Paulo pegando um monte de bola, a bola passava pra rasteira assim, ninguém colocava o pé. Pô, ganhamos um jogo de 1x0. Já dava aquela respirada. Você entende? Então, cara, eu sou assim, eu sou bem sincero. Se não chega, cairia. Olha, é difícil, cara. Eu acho que ele tá aí fazendo uma coisa que eu não gosto, que é pegando o elogio pra ele, mas não assumindo críticas. Eu não curto isso. Ele fala de um jeito como se ele só tivesse acertado, né? Ele tá falando a parte boa. Deixa eu terminar o trecho separado. Por causa da carga negativa, sabe? Os caras tudo cabisbaixo, os caras tudo assim. Tava ruim. Os caras já te entregam já os pontos. De novo, eu acho que na questão motivacional ele acertou, ele fala disso, mas ele não fala, e não costuma falar, não é a primeira entrevista que eu vejo, que ele não fala do que ele fez em 2022. Eu separei os jogadores que foram contratados no período em que ele esteve no Santos. Então vamos lá. Até porque antes, né, ele reclamou do sistema do CG, e eu falei que traria alguns nomes. O Bauerman foi contratado sob a gestão dele, beleza. Aprovado, não vou criticar o Bauerman agora.
O Rodrigo Fernandes também foi, beleza. E o Maicon também foi, beleza. Eu separei 3 nomes aceitáveis. Tudo bem, o Maicon pode não estar bem agora, mesmo o Bauer, mas enfim. São nomes que estão aí no time titular e a gente não contesta tanto assim. Ou pelo menos não contestou no passado. Agora, ele também aprovou Goulart, mais do que aprovou, né? Ele bancou o Goulart. Auro, mais do que aprovou. Ele trouxe o Auro. Isso é um fato comprovado, tem notícias. William Maranhão, foi na gestão dele. Ele aprovou, então William Maranhão. Angulo e Jojon Júlio, ele também aprovou, né? Então assim, 8 nomes, 5 eu contesto bastante, quem não quiser contestar tudo bem, e 3 eu não contesto, quem quiser contestar também tá tudo bem. Então assim, ele conta a história como se ele fosse o herói, o salvador da pátria. Mas ele também cometeu erros. Vários. Ele foi demitido, ele seria demitido, ele pediu demissão, mas ele seria demitido. Ele seria, tá? Isso é uma informação que eu tenho. Porque ele também errou bastante. Pra mim, o mais grave é o Goulart. Bancar um jogador que hoje não consegue atuar direito no Bahia, com todo respeito ao Bahia, mas estava na segunda divisão, subiu, tomou pau ontem, eu tô gravando isso na quarta mesmo, do Fortaleza em casa na Copa do Nordeste, e não consegue jogar lá, a torcida do Bahia olha e fala, meu Deus, o cara sem joelho, né? É grave. Então assim, ele pode ter sido um salvador, mas ele não foi o eterno. Ele fez um monte de besteira depois também. Agora vamos para uns trechinhos mais leves, ele falando de 2011, pra gente se divertir um pouquinho também. Que o Muricy chega. Ih, Muricy chegou. Aí o Muricy chega contra o Colo-Colo o jogo de volta. Já Aí, fez diferença? Já. Tipo, pra um jogo já faz diferença. Além de ele fazer diferença, ele mudou algumas peças, assim, tá? Ele colocou o Adriano, o volante Adriano Pagode. Bato palmas, a maior atitude de Muricy Ramalho no Santos foi botar Adriano Pagode, e muito bom que o Dracena assuma que isso foi um acerto. O Adriano Pagode foi o segundo melhor jogador do Santos na Libertadores. Você pode comentar agora que eu tô errado. Eu não estou, e você, se discordar, está. Neymar, Adriano Pagode e o resto a gente discute. Lembrando que o Ganso estava lesionado na maioria da competição. Pode, na frente ali da defesa que consertou, cara. Consertou. Perfeito. Parabéns, Dracena. Eu não costumo falar isso, mas o fato é que você está certíssimo nesta parte da entrevista. E aí a gente ia jogar contra o Cerro Porteño lá no Paraguai. Dia do aniversário do clube. Estava numa lanchonete em frente à minha antiga faculdade. Sozinho, não entrei na aula. Estava de camiseta preta lisa. Essa não é lisa. Eu lembro tudo dessa noite. Tudo. Se a gente empata, a gente tava fora. Verdade. Porque aí os caras iam fazer o jogo de compadre, o último jogo, e a gente tava fora. Cara, aí o Ganso tava voltando de lesão. Meu Deus. Primeiro jogo dele depois que ele rompeu o cruzado. Eu não lembro se foi o primeiro, mas para vocês terem um exemplo de como ele passou aquela Libertadores lesionado por muito tempo. Inclusive, no mata-mata ele joga contra o América, não joga contra o Cicaldas, não joga semis, não joga ainda na final, né? Ele volta na final, ele passou muito tempo fora. Cara, o Ganso acabou com o jogo. Verdade. O Ganso, aí ganhamos de 2-1. Ele não vai falar, mas é aquele golaço do Danilo, né? Golaço de fora da área. Nessa hora eu levantei, fiz assim, saí andando da lanchonete, fui até a rua assim, voltei, respirando, porque foi o gol do milagre. Depois o Michael Leite faria o segundo, o Santos tomaria no finalzinho o 2-1. Cara, do Cerro. Porra. Respirou. Só que os caras não acreditavam que a gente ia ganhar. A própria torcida do Santos também não acreditava. Só que pode pegar uma entrevista meio que... Com todo respeito à sua entrevista, Dracena, não é que não acreditava, mas vocês tinham empatado com o Cerro em casa com um pênalti seu no último lance. Tava 1-0, pênalti do Dracena no último lance. Tinha empatado com o Táchira 0-0 fora, até aí mais ou menos tudo bem. Tinha perdido pro Colo-Colo fora. Aí ganhou do Colo-Colo em casa, o jogo da máscara do Neymar, e precisava ganhar esse jogo. Eu falei, cara, a gente tá indo lá com 20 e poucos guerreiros e a gente vai trazer a classificação. E foram 20 e poucos guerreiros mesmo, porque aquele time era bizarro. Eu vou até pegar a ficha de quem entrou em campo naquele dia. Eu não vou achar todos os relacionados, mas se vocês pegarem a escalação, ela é muito bizarra. 14 de abril de 2011, Santos 2, Cerro Porteño 1, em Laocha. O estádio que o Santos voltaria depois na semi, né? Santos jogou com Rafael, Jonathan, Herói, Dracena, Durval e Léo. Até aí, tudo bem. Mas olha como vai ficar diferente a situação. Adriano Pagode, Arouca, entra o Pará no lugar do Arouca, Danilo de meia, Ganso, Diogo e Keirson foi a dupla de ataque.
Diogo e Keyson entraram, Michael Leite e Alexandre. Diogo e Keyson. O Santos foi num jogo que, se não ganhasse, estava eliminado de Libertadores com Diogo e Keyson. Danilo e Ganso e até o Michael Leite salvaram a gente nesse dia. A gente fomos jogar contra o América do México, as oitavas. Ganhamos de 1-0 aqui. Os caras, não, é muito Gol do Ganso. Gol do Ganso no Ochoa. pouco e tal. Fomos lá, cara, um sufoco, cara. A gente tomou um sufoco, eu acho que não deu nenhum chute a gol. Tem vídeo sobre esse jogo no canal. Na época da pandemia, que não tinha partida acontecendo, eu fiz um vídeo sobre essa partida. O Dracena é fácil, pior em campo. Não é piada. Peguem essa análise, tem no canal. Talvez até coloque aqui, né? Ou aqui, sei lá, um dos lados que eu boto reações. Boto recomendações. E o Dracena jogou muito mal. É o jogo que o Rafael foi herói, claro. É melhor a gente falar das coisas boas. Só que todos os times brasileiros que estavam na Libertadores, o Cruzeiro, o Grêmio, se eu não me engano, o São Paulo, caíram fora. O Inter. O Corinthians tinha caído na pré esse ano. Esses caras caíram fora. Pra quem não sabe dessa história, eu não sei se tem vídeo aqui no canal, mas deveria ter, se não tem. É a famosa quarta maldita, né? O Santos jogou contra o América lá no México, em Querétaro, na verdade. Na terça, empatou em 0-0, classificou. E na quarta, todo mundo caiu. O Inter pro Peñarol, o Cruzeiro pro Once Caldas, o Grêmio pra Universidade Católica do Chile, se eu não tô enganado. O Corinthians tinha caído na pré, como eles falaram. Não lembro se teve outro. Mas assim, os brasileiros caíram. O Cruzeiro da forma mais bizarra possível, em casa, tomando virada do Once Caldas, que vai pegar o Santos. E todos caem. E fica só o Santos. Muito obrigado, senhor, por esse dia. Esse vai ser o último trechinho. O pessoal pergunta qual o jogo que ele gostaria de jogar de novo. E aí todo mundo pensou. O Igão, o Mítico, até comenta. Pensei que você ia falar uma partida boa, que você tinha vencido, pra comemorar de novo, sentir essas coisas, essa felicidade de novo. E o Dracena dá uma resposta muito boa. É boa, olha só. Caramba. Eu acho que a final do Mundial contra o Barcelona. Nós não falou disso. O que pô, parece por que não? engraçado, né? Mas é boa. Eu a resposta. esqueci. Caralho, isso é do caralho. Porque, tipo, vocês perderam, mas, mano, aquele time do Barcelona é o Não, time de vocês. olha aí, cara. O Guardiola falou que foi o melhor jogo do Barcelona. O Guardiola, no livro dele, já comentei aqui no canal, fala que de fato aquela partida é a melhor do melhor Barcelona da história. Que pra mim é o segundo maior time da história, só perdendo a de Pelé. Não dava pra ganhar. É feio, o Muricy não treinou tática e tudo mais. Mas o Guardiola falou isso, não tinha como competir. E o Dracena continua uma resposta bem interessante. Que ele comandando o Barcelona. Cara. E foi um dos piores jogos nossos, cara. E por que você queria jogar de novo, porra? Pra tentar ganhar dos caras. Perfeito. Cara, ele eu ri também quando vira a primeira vez. Mas é isso, cara. Vai lá e tenta. Vai lá e tenta. Vai que você pega os caras num dia não tão bom. Não fazendo a melhor partida do melhor time da história deles. Eu gostei dessa resposta. Ele não jogou nada, ninguém jogou nada esse dia. O Muricy, pra mim, estragou tudo, que já tava bastante complicado. Mas é isso, cara. Eu gostei dessa resposta. Vai lá e tenta de novo.